Tá em mim aí? Fala, galera. Começando mais um JCast aqui pra vocês. Quem tava com saudade, boa noite. E pra quem não tava, boa noite também. E hoje eu tô com duas figuraças aqui, né? Mas enfim, né? Vamos voltar aqui e vou apresentar pra vocês primeiro os nossos patrocinadores aqui, né? Que é o Burger, né? Que hoje vai trazer um sanduichão aqui pro pessoal do nutricionista comer. Saúde, quebrando a dieta. E também tem o pessoal do Power, da Power. Power Cross. Power Cross, ó. Hoje, inclusive, ele fica aparecendo aqui, vai aparecer de verdade, ó. De verdade. O Sobre Elas, podcast. O ITEC. Quem mais, gente? O Superbet 88. Então, quem quer fazer as apostas aí, ó, no final de semana, São Paulo tá ganhando todas. Pode fazer. Fera. Que agora tá fera. E o Brandão e Silva, velho. O cara tem Brandão no nome, você acredita? Odontologia. E não é meu parente. Mas agora é, né? Virou meu pai, na realidade. Mas vamos lá começar. Hoje eu tô aqui com... Na verdade, eles vão se apresentar, tá? Fica mais fácil, porque o nome dela aqui é complicado, né? Assim, Pode começar por ela, Calas? Aí, claro. Então vamos começar Primeiras pela nutricionista. mulheres. Aí você se apresenta, fala pro pessoal sobre você um pouquinho. Tá ok? Tranquilo. Boa noite, pessoal. Meu nome é Kétori. Eu sou graduada em nutrição, pós-graduada em nutrição clínica funcional com prescrição de fitoterapia. Sou líder coach, educadora em diabetes e estou fazendo uma outra pós-graduação em nutrição clínica esportiva e estética e também em obesidade e em síndrome metabólica. É isso. Sou formada há 5 anos pela FUG, né? E estou atuando em nutrição clínica aqui em Palmeiras de Goiás. Tenho consultório próprio. O consultório chama Estilo de Vida. E também atendo na APAI de Palmeiras de Goiás. Ó, você... E nosso amigo Lucas Calaça. Lucas Calaço. Top. Fera. Olha só, pessoal. Meu nome, né? Lucas Calaço de Almeida. Eu tenho a formação em licenciatura em Educação Física, bacharel. Tenho a pós-graduação em docência universitária. E tenho alguns cursos aí na área do CrossFit, área de treinamento funcional. Tenho curso na área de LPO. Tenho treinamento de goleiro específico, que eu já fui goleiro. Já fui atleta, né? Já joguei o profissional. E daí virei professor. Hoje também atuo na rede estadual. Então, estou atuando na rede estadual de ensino. Tenho box lá junto com a Fernanda, onde que eu trabalho. E também estou trabalhando com alguns personagens aí. É isso aí, você viu, né? A lista como é que fala, gente? Das especializações deles aqui, dá até vergonha na gente. É o gordinho. O gordinho. E agora também iniciei como atleta de cross, cara. Já fiz a minha primeira competição aí e vamos pra cima. Tem a próxima competição lá em Trindade, Black Shed. A Power Cross tá com tudo, vai levar alguns atletas aqui de Palmeiras. Pedrão tá lá no cross com a gente, quiser ir junto com a Carita. Tamo junto, participar do iniciante. Se eu quiser, daqui um dia eu volto. Ah, não, Júlio. Deus quiser. Amém. Nossa, Essa história é antiga, Júlio. Para com isso. Depois que começa a preguiça, rapaz, é complicado. Vence Foi a preguiça. depois aquela viagem lá, nunca mais me confio mesmo. Qual viagem, né? De dezembro aí, porque até dezembro eu tava indo, não vem com essa não. Tava de boa, perdendo pezinho e tal. Não, mas eu perdi 15 quilos. Meu aluno, engraçado. 1 mês treinando, perdeu 11 quilos lá na balança, achou que tava bom, achou que tava fera. Parou de treinar, foi viajar, nunca mais voltou. O pessoal tá tudo mandando na live que minha voz tá com eco. E agora? Tem que mexer na mesa. Você vai dar conta, Pedro, aí na mesa? Tem que ver qual que é o meu microfone. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pergunta aqui e vou lá olhar a mesa, gente, porque o técnico, infelizmente, não tá mais entre nós e ele não morreu não, gente, ele só saiu, tá? Mas
E eu não testei antes, né? Porque o pessoal chegou em cima da hora. Mas vamos levando. Primeira pergunta que eu vou fazer pode ser pra quem souber responder aí. Manga engorda? Manga engorda? Eu chego sempre de manga, né? Fica doido pra comer manga até morrer. Então, tudo depende da quantidade que você vai comer. Hoje em dia, a gente está quebrando um tabu. Antigamente, se contava muito calorias. Hoje, a gente prioriza o valor nutricional dos alimentos. Então, se não for consumido de forma exagerada, é claro que não tem problema, cabe perfeitamente na dieta. É um alimento calórico, sim, mas a única coisa que não engorda é a água, gente. Então, a gente tem que olhar mais o valor nutricional dos alimentos. Então, sempre comparar o que esse alimento pode te oferecer de bom, né? E claro que até mesmo se for um alimento com baixo valor nutricional, por exemplo, o sanduíche, a pizza, ele pode sim ser consumido, desde que seja com moderação e que a frequência não seja tão grande. O que não pode acontecer? Esse alimento não pode ser introduzido todos os dias, porque aí você vai acabar tendo hábitos ruins, né, com frequência, mas de vez em quando, se for com moderação, consumido com atenção plena, não faz mal algum. Dá sim para ter ótimos benefícios com relação à saúde e bem-estar e consumir sim a manga, com certeza. Então, complicou. Então, que se for pela quantidade, eu tô lá. Não, na verdade, eu acredito que tudo tem que ter constância, né? Constância naquilo que você faz. Se você tem uma dieta balanceada, por que não? Um dia ou outro sai. Se permitindo. Você não é atleta, você não tá ganhando nada para isso. Só que você tem que manter uma qualidade de vida, uma constância naquilo que você tá fazendo. Você não vai comer isso aí todos os dias. Não é porque é época de manga que você tem que ir lá buscar 2 sacos de manga e chupar tudo de uma vez. Não tem necessidade. É isso aí. A gente tem que saber ter equilíbrio, moderação e treinar para gastar, né, Lucas? Com certeza. E eu tô lá. Só fazendo a galera Gente, mais o pessoal calorias. tá reclamando muito do áudio. Tá muito ruim. Deixa eu só ver aqui o que tá acontecendo, gente. Vamos dar uma pausa técnica para correção do áudio. Aperta off aí, Pedro. Que microfone que é isso? Já. Gente, vê se melhorou aí. Eu tentei não interromper a live, porque senão vai ficar chato, né? Mas vamos tentar aqui, continuar. O pessoal tá falando que ficou ok. Eu descobri o meu erro, tá? Foi mal, gente. Peço perdão e vamos continuar. Agora voltar lá para as perguntinhas que o pessoal mandou. Outra coisa que me perguntaram bastante, que essa é pra Nutri, se a gente pode beber água enquanto tá almoçando, jantando ou comendo alguma coisa. É interessante ingerir a água antes, né? Porque durante a refeição, isso pode ser confundido com, né, na questão de sensação de saciedade. Então, é interessante tomar bastante água antes da refeição, se alimentar e esperar um pouquinho para tomar água depois, porque isso pode ser confundido. Nosso cérebro, ele tem diversas reações. Então, assim, além da questão da água, tem outras questões, como, por exemplo, comer e mexer o celular, isso pode sim ser confundido. E muitas vezes, o que acontece? Quando a pessoa ingere a água durante a alimentação, ela não sabe se ela realmente está satisfeita ou não. E quando ela ingere antes, às vezes ela entra já para a refeição com um nível de saciedade que muitas vezes é confundido com a sede. Então, quando eu estou hidratada, a minha sensação de fome e saciedade é diferente. É basicamente isso. Se eu entro hidratada para a refeição, eu consigo ter uma noção de saciedade diferente. Mas essa hidratação ela tem que ser quantos minutos antes, mais ou menos, ou não tem um tempo? Porque tem gente que assim, vai lá e bebe uns 2 copão d'água e quer comer, né? É interessante você se hidratar
bem antes. Então, a hidratação tem que ser constante. Vou citar um exemplo bem claro que vai ter uma junção com a atividade física com o Lucas. Por exemplo, o indivíduo que entra na atividade física desidratado, ele tem um rendimento bem diferente de um indivíduo que entra hidratado. Então, ele é uma pessoa que não tem bom rendimento. E aí, o que acontece? Então, a hidratação, ela influencia em todos os fatores do nosso corpo. Se eu me hidrato durante o dia todo e 30 minutos antes da refeição eu estou hidratado, eu consigo ter noção de saciedade durante a refeição. Então, eu sei a hora perfeita de parar. Se eu estou ingerindo água, meu estômago e o cérebro ficam ali. É água, é alimento, é água, é alimento, entendeu? Então, a água tem um volume diferente dos alimentos. Então, não é interessante ingerir água durante a refeição. É interessante ingerir antes e após. E refrigerante nem pensar. Então, beleza. Entra aquela questão que a gente acabou de falar da manga, né? Se for consumido com equilíbrio, depois que você fez a refeição, se você entender que realmente precisa de um copo de refrigerante e não for exagerar, tá tudo bem, né? Isso vai depender do quê? Eu recomendo nem dar comer pessoa opinião. Exatamente, isso que eu ia te falar agora. Isso vai depender do quê? Se for uma pessoa que toma lá 500 ml, 1 litro de refrigerante a cada refeição, vamos supor, café da manhã, almoço, lanche da tarde e janta, quanto que isso não dá no final do dia? É aí que vem o prejuízo para a saúde, entendeu? Agora, se for um copo de 200, 300 ml, e se isso não for repetido, né, diariamente em todas as refeições, pode ser que essa pessoa seja uma pessoa saudável, sim, e tá tudo bem. Calácia, e nessa questão da água também, eu reparo muito que tem muita gente que reclama que quando tá bebendo água, por exemplo, tá fazendo os exercícios físicos e bebe água, dependendo do exercício que você fizer, dá aquela vontade, de gorfar e tal. Como que evita isso? Eu acredito que você fazendo essa ingestão de água antes de exercitar, né? Porque quando você tá com o metabolismo acelerado lá, que se você tá na prática da atividade, que você vai colocar a sua frequência cardíaca lá em cima, ingere uma quantidade muito grande de água, seu organismo vai entender, não vai entender legal aquilo e vai te atrapalhar durante o desempenho. É por isso que é interessante você entrar no exercício hidratado já. Porque aí você faz somente as manutenções, com pequenos goles. Então, para que isso não atrapalhe o rendimento. Gente, é o seguinte, vocês estão bebendo água demais na hora. A pessoa acha que tá tomar fazendo antes. exercício e vai lá e bebe bastante água, né? Mas o que acontece? Ela bebeu um copão de água lá durante o exercício, ela não deu tempo de hidratar, aquilo lá caiu no estômago de uma vez. A hidratação é no decorrer do dia. No decorrer. É isso que a gente tá falando. Entendi, tá? Então fica esperto. Entendeu? aí. Mas esse negócio de exercício é muito complicado, né? Por exemplo, eu largava muito. Por exemplo, eu não concordo em fazer esteira na academia se você mora longe da academia. Vai a pé pra academia. Além de economizar gasolina, você ainda faz uma caminhada boa. Cara, não sei se eu tô certo, mas eu sou um professor que não coloca o aluno em esteira, cara. Eu acredito que tem muitos outros exercícios que você pode aquecer o aluno. Esteira, assim, não me levem a mão aí, pessoal. Eu acredito que tem os seus benefícios com as suas metodologias, porém, se for uma forma de aquecimento, existem outros exercícios que podem ser trabalhados, que você vai trabalhar as valências motoras do seu aluno, equilíbrio, agilidade, velocidade, outras coisas. Agora, o que acontece? A maioria dos casos, né? Não tô falando de alguém específico nem nada, mas a academia tá cheia. Ah, vem cá, fulano, vou te colocar 20 minutos ali pra você aquecer. E aí, cara? Não, beleza, aqueceu, mas você pode... Por conta disso que eu gosto do cross, porque o aquecimento do cross em si, ele tá trabalhando ali as valências motoras do indivíduo. Ele tá se exercitando ali, tá trabalhando um equilíbrio, uma mobilidade que seja. Então, assim, é mais benéfico pro aluno do que simplesmente eu larguei ele lá numa esteira e faz 20 minutos no começo, faz 3 exercícios e faz 20 minutos final. Eu achava bom na hora que ele falava assim, não, tá bom, já deu.
Essa é a melhor hora. Né? Melhor hora de ir embora. Não, até porque você lembra, cara. Então, quando eu vou colocar o treino, eu coloco metodologias, entendeu? Agora, se você vai lá na esteira, coloca um método lá. Vamos falar outra coisa. Bicicleta também, o pessoal reclama muito aí. Pedalo 50 quilômetros e não tem resultado. O corpo da gente é uma máquina, cara, é adaptação. Se você pedala 50 quilômetros todo dia que seja, seu corpo vai queimar uma quantidade de calorias X, aí ele vai acostumar, entendeu? Aí onde entra o método, certo? O método vamos lá, vamos pedalar 1 minuto, explosão, força máxima, vou descansar 30 segundos e vou dar uma explosão novamente. Eu vou criar outras possibilidades, vou trabalhar com as variáveis para que aquele aluno tenha uma melhor resposta, um melhor resultado. Então, o que acontece? Quando você coloca o aluno lá 20 minutos na esteira, qual que é o método que tá? Ele vai, na primeira semana, ok. E na segunda, na terceira, o corpo dele já acostumou. Às vezes ele vai fazer aqueles 20 minutos lá, não vai nem suar. E da mesma forma com a dieta. O nosso organismo, ele se adapta com a dieta. E é por isso que o emagrecimento, ele não acontece com apenas uma dieta. A gente precisa sempre estar alternando aquilo ali para o corpo não se adaptar e a gente conseguir bons resultados. Então, é até por isso que eu costumo sempre falar. É por isso que a gente tem que ter interação personal e nutricionista. Porque, às vezes, quando eu mando um resultado para ele, eu falo, olha, aconteceu isso e isso. E ele pode intervir da mesma forma que eu intervi lá na dieta, ele muda o treino. Entendi. Ele entra com a outra metodologia. Verdade, isso aí é bem legal. Porque quando eu tenho a avaliação do meu aluno em mãos, eu sei identificar aonde está o erro. Se é no meu treino ou se o aluno não está fazendo a dieta, que seja. Não, é porque a gente não come o que vocês mandam, não. Isso aí é... Não, mas E nem faz o seu máximo no treino. Mas que... Não, começou a queimar, tchau, obrigado. Pô. Você tá ardendo, tchau. É a hora que funcionou. Não, claro que funcionou. Ele treinou comigo um mês lá, assim, tem todo um contexto, né? Não foi só o treinamento, teve outras coisas. Só que com o treinamento, ele alavancou isso aí. Não, me deixava mais... Como que fala? Mais vívido, né? Disposto. Entendeu? Eu só não gostava de ir cedo. Ir cedo. Cara, pra mim, eu vou falar um negócio aqui que eu acho que eu vou me comprometer com 99% das pessoas. Eu não confio em quem acorda 5 horas da manhã pra ir pra academia, não. Ô, Júnior, eu vou te Não falar uma confio, coisa. cara. Você tá doido? Quem levanta 5 horas da manhã pra ir pra academia, caminhar, correr, o cara me chamar pra ir pra academia, quer brigar comigo, moço, 5 horas da manhã. Meus alunos que me perdoem, mas eu só vou porque eu sou o coach. Nossa. Mas tem diferença nisso? Por exemplo, a pessoa... É questão de... tem horário de funcionar pra queimar ou alguma coisa assim, ou não tem nada a ver, entendeu? Porque a maioria das pessoas que vão de manhã é porque trabalha, né? E à noite também tem outros afazeres, principalmente as mulheres, né? Que tem marido e tal, e elas gostam de ir cedo. Mas tem alguma diferença nisso, de ir cedo e à tarde, de noite? Melhora? Qual que é melhor? Ou não tem isso? Tipo assim, eu acredito em objetivo e como aquela pessoa estava se alimentando, né? Se ela vai se alimentar no período da noite do outro dia ou no período de manhã. Eu acredito que sejam respostas diferentes. Eu acredito na individualidade. Quando eu falo individualidade, eu falo assim, o que é bom para você pode não ser bom para mim, pode não ser bom para o Lucas. Para mim é péssimo acordar cedo. Você entendeu? Isso é para todo mundo. Quando a pessoa fala assim, Ketri, calcula uma dieta para mim e eu peso tanto e assim, mas espera aí, eu preciso conhecer a sua individualidade, porque eu posso influenciar no seu sono através da minha alimentação. Então, por exemplo, da mesma forma o treino. Tem pessoas que têm dificuldade para dormir. Então, a gente testa os horários, porque pode ser que ele tenha um bom rendimento à noite, e isso vai ajudar ele a ter uma boa noite de sono. E pode ser
que ele tenha um bom rendimento de manhã. E isso vai fazer o dia dele render e ele vai ter uma boa noite de sono à noite. Então, é muito individual isso, sabe? Agora, o que a gente consegue adaptar bem e ter bom resultado é na questão do cardio, né, Lucas? O cardio em jejum. A gente consegue ter aquele que eu ficava desmaiando lá em casa? A gente tem uma... Faz um burpee 10 vezes, pular, não levantava mais não, moço. Tá diferente, doido? o cardio de jejum, né, é outra coisa. A gente pode ter uma boa oxidação de gordura com o cardio em jejum, mas isso não significa que eu e ele não pode entrar num acordo para adaptar um cardio que não seja de manhã em jejum e que mesmo assim tenha um bom resultado. Por exemplo, no dia do treino de braço, ele pode pôr um cardio depois e o paciente vai ter um bom resultado. O que, né, que seria Lucas? o cardio? Só para as pessoas E entenderem. aí, Então, Lucas? o cardio seria um treinamento que Se você quiser chegar mais perto do microfone, Ah, pode tá. ficar... só puxar ele, ele Ah, vai... não, então desculpa, então. Então, a gente trabalha com o cardio sobre a frequência. Na verdade, todo mundo que treina, ele tinha que ter um frequencímetro para você treinar em cima da frequência cardíaca. Então, o que acontece? Você tem a frequência lá que você trabalha a 70%, seria um cardio um pouco mais leve. Agora, moderado, 80%. Agora, um cardio muito forte, a 90% ou mais da sua frequência cardíaca máxima. Então, o que acontece? A gente que não tem... Todo mundo, né? Não tem, assim, todo mundo não, mas muitas pessoas não têm condição de ter um frequencímetro, até porque um frequencímetro hoje é muito caro. Então, o que acontece? A gente trabalha sobre a frequência cardíaca e aí a gente coloca alguns exercícios que pode elevar com uma maior facilidade essa frequência, que seja uma corrida. A gente tem um ergômetro lá no box, que é o remo, tem a air bike, tem pular corda. Então, todos esses exercícios aí, eles encaixam nessa questão do cardio. Entendi. Geralmente aquele exercício, me corrija se eu estiver errada, que Não. você é expert nesse assunto, aquele exercício que te deixa um pouco mais esgotado, aquele que te tira o máximo. Então, mas aí o que acontece? A gente tem etapas que a gente pode trabalhar, que foi o que eu disse sobre a frequência cardíaca máxima. Ah, vamos colocar um cardio com a frequência cardíaca acima de 90%. Tem um Open, que é um treino da CrossFit Games, que ele é 7 minutos só de burp. Então, o que acontece? Você tem que ficar 7 minutos só executando o burp. Então, tipo assim, sua frequência vai estar 7 minutos acima de 90%. Você pode, só se o cara for muito bem condicionado para não ficar. Então, assim, tem as faixas que a gente trabalha isso. E aí, o que acontece? Aí o professor vai ver o nível dos seus alunos para que isso possa acontecer. Tipo assim, 7 minutos de burp para um cara iniciante. Vai lá fazer uma adaptação. Precisa fazer os 7 minutos direto? Não. Cada um no seu limite, respeitando sua individualidade. É isso aí. Uma coisa que me perguntaram aqui é sobre creatina. A pergunta foi o seguinte: creatina para quem quer perder peso, pode ou não pode? Porque todo mundo acha que creatina é aquele vidrinho que todo mundo compra quando começa a academia. Né, Pedro? Depende. A gente costuma colocar o suplemento quando o alimento não está mais atendendo às necessidades daquela pessoa. Então, por exemplo, a gente tem um indivíduo que eu e o Lucas está atendendo em parceria, e aí eu mexi na dieta e ele continua perdendo massa muscular. E eu tô vendo que a massa muscular dele ali é importantíssima para a perda de gordura, porque ela tem essa função. O indivíduo que tem uma boa musculatura, ele consegue queimar a gordura com mais facilidade. Aí eu olho, avalio os exames bioquímicos dele para ver se não tem função renal comprometida, e aí a gente pode sim colocar a creatina. E tudo tem que ser reavaliado. Então, eu coloco, mas eu vou ter que reavaliar aquela pessoa para ver se ele teve uma boa adesão, para ver se teve um bom resultado, se eu preciso de mexer na quantidade. Se é só a creatina, pode ser que ele esteja precisando de outras
suplementações. Então, tudo depende. Não é porque eu comecei uma atividade física que eu tenho que tomar whey e creatina. Às vezes a gente consegue suprir isso só através da alimentação. E aí a gente deixa o suplemento para realmente complementar o que a gente não consegue atingir através da alimentação. Eu tenho um problema sério de Não. cãibra, né? Você vai comer... Falta de potássio. Mas você vai comer banana, você come umas 80 bananas e não dá certo. Aí você fica entupido de banana e não funciona. Ô, Júnior, fraqueza complementando muscular aí, eu não vou falar da creatina, mas eu vou falar do whey. O que acontece? Muitas pessoas entram, começam um treinamento e aí, não, vou lá, vou comprar whey. E aí, professor? E aí, coach? O que eu tenho que comprar? Qual é o melhor whey? Aí eu olho assim e falo, cara, você não sedentário, chegou agora e com esse, tipo assim, treininho meia boca mesmo, aquele treininho fuleiro. Se você não faz microlesão muscular, você não tem necessidade nenhuma de estar fazendo essa ingestão. O que acontece? Essa ingestão, ela é feita quando você tem um treino, assim, me corrija depois se eu estiver errado, mas assim, eu falo dentro da musculação, dentro do cross. Se você não tem as fibras rompidas, o que acontece? Porque quando a gente treina, a gente está lesionando. A gente está lesionando a fibra muscular. E aí, o que acontece? Se você não lesiona, no meu ponto de vista, lá no treinamento, eu acredito que você não precisa fazer essa ingestão. Você não tem necessidade. É igual a Ketro falou. Acredito que com o alimento em si, você consegue esse resultado. Agora, se você tem um treino forte, que você vai estar fazendo essas microlesões musculares, aí chegou o momento de você ir lá e fazer a compra da sua suplementação. Claro, com a indicação da nossa nutricionista, né? Até porque, assim, existem vários whey's, né? Cada um tem uma especificidade. E cada indivíduo tem uma necessidade diferente. A gente tem que começar a entender que, às vezes, o que é bom para você não é bom para mim, não é bom para ele. A gente tem necessidade diferente. E cada corpo reage de uma forma, com determinado treino, com determinada dieta. A gente tem que começar a entender que nós somos seres singulares. Somos únicos. E, às vezes, o que é bom para mim não é bom para você. Concluiu. Não, com certeza, isso aí eu falo até no treino em si. Eu, particularmente, eu não gosto de tomar nada. Mas a minha alimentação também é terrível. Eu não como muita besteira, sabe? Eu como bastante fruta, essas Mas coisas. me fala aí, o que aconteceu com você quando você pegou aquele 1 mês lá e seguiu o plano? Não, O ficou... resultado é diferente. Não, mas tipo Ficou assim, bom, ficou bom. não tem segredo. Qual que é a fórmula mágica? Treinou, comeu bem, o resultado tá aí. E quando a gente fala de comer bem, né, Lucas, é interessante a gente enfatizar que é comida de verdade. É arroz, feijão, carne, verduras. Lá em casa nós tem um frutas. problema Não sério. é A gente peta, pão de só come queijo. frango. Não, mas quando eu falo carne, é Não, no geral. sim, mas lá em casa a gente tem um problema sério porque até perguntar sobre isso, a questão de carne vermelha, né? Parece que assim, se você come demais, dá problema. Se você não come, dá mais problema ainda. É interessante a gente revezar, fazer essas alternâncias, sabe? Por exemplo, consumir peixe, consumir carne de frango, consumir carne bovina e carne suína. Então é interessante, por exemplo. E tem os não gosto de ovos. carne de porco, não. E tem os ovos também. Mas aí gosta? já é vermelho. Então, por exemplo, incluir 2 vezes na semana o frango, incluir mais 2 vezes na semana o peixe e a gente consegue. Um dia sim, um dia não, e vai alternando. Mas é porque lá em casa, o Calaça conhece lá, né? Tem uma filha muito enjoada. Então, assim, nós estamos. Inclusive, ela tá tendo problema por causa disso. Já falei pra ela. Todo podcast eu falo da Giovana, né? Ela tá dando muito furungo. E já falaram que é por causa da alimentação. Ela não come nada além de arroz e frango. Pode ser porque o sangue, né, tá um pouquinho sujo. Vixe. Não, vai melhorar. Eu falei pra ela, você vai sofrer, filho, se você não mudar essa alimentação. Não, Júnior, mas sério mesmo. A hora que eu vou na nutricionista, 6 ovos, café da manhã. 6 ovos à noite. Nossa.
Mas no assim, caso, eu no caso é pra ganhar particularmente, massa, não, né? eu particularmente, nossa, eu não gosto, mas a gente sabe que precisa, é necessário, dependendo o seu objetivo. Não é que qualquer pessoa vai Não, lá, meu come objetivo era só acabar com o culote com a barriga. Foi a única coisa que não acabou. Agora eu entendi de onde veio a primeira pergunta. culote. Não, pior que foi perguntar aqui, igual perguntaram aqui também, qual o alimento que mais ajuda na queima? Que eu acho que a gente até falou sobre isso, mas eu acho que não tem um alimento, né? Não. Tem. Água. Água é bom. A Carla gosta de beber aquele qual que é aquele negócio que a Carla bebe? A Carla, eu vou beber um negócio aqui pra ajudar na queima, é um chá. Não existe A Carla? superalimento. Não existe. Que A Carla, gente mano? precisa. A Carla, sua Não. esposa. A gente precisa. Ah, tá. Você tá falando aquele trenzinho roxo lá. Como é que é o nome daquilo? Hibisco. Eu Chá de bebia. hibisco. Não, Gente, eu que chegava, horroroso. eu chegava pra dar aula Eu lá, não- ela eu não tava tomo lá, café, não. balançando a garrafa. O que é isso? É hibisco. Ajuda a queimar. Não, aquilo lá ajuda você a mijar bastante, né? Tudo parte de um contexto. Se eu faço o básico, que é atividade física, tenho uma boa ingestão de água e tenho uma alimentação equilibrada, eu vou conseguir fazer com que o meu corpo entre em oxidação de gordura. Entendeu? Então, assim, e a gente precisa manter sempre um equilíbrio. Igual a gente acabou de mencionar, né? Não é só carne vermelha, a gente precisa introduzir carne brancas, proteínas de origem brancas, que são mais magras, né? E assim, não existe um super alimento, uma super fruta, um super legume. Não, isso não existe. Eu preciso de um contexto. Qual que é o contexto? O equilíbrio. Então, eu preciso me alimentar bem todos os dias, eu preciso ter uma boa ingestão de água e eu preciso Gente, praticar atividade E física. eu adoro me alimentar bem. Bem sem excesso. Isso é Bem. difícil. Aí como eu tô aqui nas perguntas que foram enviadas, né? Que é verdade, pra vocês verem, gente, ó. Eu tô perdendo o chat, né? Aí o Calaça veio aqui e. Eu acho que pode falar o nome dela, né? Pode, claro. A Marielze Vilela. Falou assim, Adoro. preciso fazer o meu retorno pra cumprir a promessa. Qual foi a promessa que ela fez, Calaça? Não, na verdade, ela chegou lá pra mim e falou, é crossfit, não sei o quê, você cai. Eu falei, não, Marias, calma lá, não é assim. Depende de você, se você começar a pegar uma carguinha, fazer microlesão muscular, aí tá, de repente, passou alguns dias, eu falei, e essa voltinha aí na sua coxa, o que tá acontecendo? Ela, eu fui lá na nutricionista, então... Aí eu peguei, falei, não, faz o seguinte, então. Ela tem a pizzaria lá, ó. Se o resultado vir, você tá me devendo uma pizza. Aí ela tava... Aí o que ela fez? Ela não foi e viajou. Aí nosso trabalho quebrou. Eu quero a minha pizza que ela tá me devendo Não, agora. mas ela vai organizar, é porque realmente aconteceu um imprevisto no dia. No dia, e aí os horários não bateram, Nossa. mas Como ela, é que é o nome da ela pizzaria vai dela? organizar para É voltar. a do chefe. Do chefe. Patrocina nós do chefe. A cara do doidinho pro patrocínio e não arruma. Oh, Pode meu ser Deus de do céu, calabresa, hein, pizza. Mariel? Você pode mandar hoje. A Gabriela também perguntou pra Nutri também, por que à noite dá muita vontade de comer carboidrato? Então, é muito relacionado com o estresse e a ansiedade durante o dia. É um perfil comportamental. Então, o paciente geralmente ele tem aquela sensação de que ele não conseguiu resolver o que ele deveria durante o dia. E aí, no período de tarde e noite, vem essa vontade enorme de comer carboidratos. E é uma forma de se confortar. O que é interessante? Praticar atividade física nesse período. Aí, você entendeu que a gente consegue fazer a junção? Então, para esse perfil de paciente, é interessante a prática de atividade física nesse período. Leite condensado, de leite, qual que é o problema? Exatamente. Oh, meu Ele Deus. vai conseguir reduzir o nível de estresse e ansiedade, tirar o foco dele da comida e vai conseguir dormir melhor. Não, eu só vou fazer isso aí, eu vou dar vontade, eu vou ter que fazer exercitar o dia todo, porque eu sinto vontade de comer doce o dia todo. Ó, o Pedro aqui tá doidinho da cabeça. Na realidade, o Pedro, cara, era o bombadinho da galera, né? Não. Agora ele casou, virou o barrigudinho da galera. Tem outra, já tem quase uma semana que ele não vai lá, dar as caras lá na aula, lá, ó. Vai colocar a culpa na mulher. Cara, tem que colocar a culpa em você, ó. Desculpa, né?
Deixa eu ver se tem mais coisa aqui no Moça, chat, a sogra que dele o Calas lá, estava a aberto dona aqui, né? Rosália tá dando show nesses meninos. Não vai dar pra me acompanhar aqui pelo chat, gente. Muita pergunta. Deixa eu ver outra pergunta que fizeram aqui. A menina perguntou aqui assim, ó, comer chocolate todo dia engorda? Aí, como ela já respondeu, né, gente? Depende da quantidade, né? Depende da quantidade, depende da qualidade desse chocolate. Ah, não. Você tem Um exemplo, vou te Cacau citar. Show, 500 gramas de... Não. E olha só, dona da Cacau Show é aluna nossa, hein? Não, mas continua comprando dela lá, gente. Vou Dona- citar um Doutora exemplo. Ângela. Doutora Ela que é a dona Ângela. dessa casa aqui, ué. Ô, doutora Ângela, ajuda a gente. Legal. Patrocina nós, dona. Vou te citar um exemplo aonde um alimento a gente tem um sabotador. A gente fala alimento sabotador. Aqueles alimentos que a gente acha que é saudável e que na verdade não é. Por exemplo, chocolate diet. Ele tem redução de açúcar, porém a quantidade de gordura dele é muito maior do que um chocolate comum e se comparar com o chocolate meio amargo, que é um chocolate que tem boa qualidade, que é rico em polifenóis, antioxidantes, que vai inclusive ajudar na redução da inflamação do corpo para auxiliar no emagrecimento, é o meio amargo ou 70%. Esse chocolate, se comparado com esses, a quantidade de gordura dele é bem maior. 1 grama de gordura tem 9 quilocalorias, 1 grama de açúcar tem 4 quilocalorias, 1 grama de proteína tem 4 calorias. O que engorda mais? O chocolate diet, que tem muita gordura. Então, entendeu que às vezes a gente até é um pouco enganado? Iludido. Na verdade, eu não confio em nada desse diet. Tem que- Ou light, nada desses trem. Tem que olhar o rótulo. Porque qual que é a diferença de light e diet? Então, diet é redução de menos 25% de algum nutriente. Pode ser gordura, pode ser açúcar, né? E pode ser sódio também. Light é a redução de quase 75%, zero é isento. Então, peraí. Então, o light tira só um pouquinho. O E diet tira só um bastante. pouquinho. É o O diet light- que tira pouco. Isso, o E o light light tira tira uma muito. quantidade maior. Eu sempre comprei errado, então. Sempre comprava diet. E o zero é 100. Só que o que acontece? Quando a indústria reduz um determinado nutriente, como, por exemplo, o exemplo do chocolate, açúcar, ela vai aumentar um outro nutriente, que no caso do chocolate, gordura. Então, a gente tem que ler o rótulo e observar qual alimento foi reduzido, qual alimento foi aumentado. Então, às vezes, um Qual alimento nutriente, né? light que seja, o valor nutricional dele é maior que o normal. Sim, depende. Tudo depende. Tudo depende. É interessante começar a fazer leitura de rótulo e comparar, por exemplo, quantidade de gordura. Olha no rótulo, compara de um chocolate com o outro. Quantidade de gordura, quantidade de açúcar. Mas o povo ultimamente não tá olhando nem o rótulo, não é o preço. Verdade. Complicado, Tá viu? difícil. Né? Outra coisa que me perguntaram aqui que... Deixa eu olhar aqui. Cadê? O que fazer quando você não consegue cumprir uma dieta? Gente, é o perfil de paciente que mais tem chegado no consultório agora. Vou te explicar o porquê. Nós temos vivido dias muito difíceis. Primeiro, Todo mundo reclama da ansiedade, né? Aposto. Exatamente. Primeiro, pela pandemia, isso gerou um nível de estresse e ansiedade em todo mundo, sabe? E agora essa questão do aumento de tudo, sabe? Porque assim, tá muito exagerado. O que aconteceu com a pandemia? Muitas pessoas perderam entes queridos, muitas pessoas perderam emprego, né? E isso gera um estresse emocional. O que acontece? Quando a pessoa está num nível de estresse enorme, não adianta eu entregar para ela um plano com quantidades de alimento. É interessante eu começar a mudar pequenas coisas no dia dela. Então, talvez seja mais interessante a gente tratar o comportamento através de pequenas metas, né? E aí eu vou estimular ela a cumprir. Por exemplo, como o Calas falou, para mim não interessa se o paciente está fazendo musculação, esteira, o que interessa é ele fazer. Então, primeiro, a gente identificar o que a pessoa gosta de fazer,
né? E depois a gente começar aos poucos. Pratica para mim 15 minutos de atividade, né, Calaço? Ah, com certeza. Se 15 minutos para ela for o máximo dela, for o que ela conseguiu naquele momento, para a gente tá tudo bem. A gente está induzindo ela a mudar o hábito. E a gente coloca isso como meta. 15 dias você vai fazer só 15 minutos de, vamos supor, algo que seja adaptado. Eu vou frisar um amigo nosso aqui, ó. Amigo nosso, o Bunian e a Natana, do Fat Show. O que eles fazem? Eles lançam um desafio para essas pessoas. O que acontece? Ah, eu tenho dificuldade de seguir uma dieta. O Bunian chega lá, olha, faça uma refeição saudável. Comece, certo? Então, ele vai começar uma refeição por dia saudável. Quando ele vê, ele já está fazendo 2. Quando ele vê, já está fazendo 3. Então, o que acontece? Comece devagar. Agora, se eu chegar lá, pegar um plano alimentar cheio de restrição, o que acontece? A pessoa vai estressar com Eu vou aquilo. te frustrar. Você vai... Mas as pessoas também têm um problema de querer coisa rápida, né? Sim. É muito Imediatismo. complicado. Nossa. E- O que mais acontece? Pessoa chega lá na academia, engordou 20 quilos. Ah, quanto tempo você engordou isso aí? Ah, foi 2, 3 anos. É lá, mas 2 meses eu consigo perder, né? Bem isso. Cara, É bem isso. por que você ganhou em 2 anos e você acha que vai perder em 2 meses? Só que é tão engraçado que elas querem resultado rápido, mas na hora de sentir a dor e pagar o preço para ter aquele resultado, elas não conseguem. Mas isso é um resultado, igual a gente falou, é de frustração, é de vários anos de hábitos inadequados. Então a gente tem que começar ao pouco. E Aos de hábito poucos. inadequado, eu sou outra profissional. Não, outra coisa também. Não é só na dieta. Muitos alunos chegam para mim aqui de outros lugares, de outras academias. Não estou citando o nome de nenhuma, não quero isso. Mas, assim, muitas pessoas... às vezes eu estava em determinado lugar e lá um treino é difícil. Ou, eu não consigo fazer esse tal exercício, então me desmotivei, me frustrei. Então, quando essa pessoa chega para mim lá, o que acontece? Eu tento dar o suporte necessário. Adaptações. Tudo é adaptável. Pessoal, a maior dificuldade que as pessoas têm no CrossFit é fazer os exercícios X, os exercícios complexos. Só que para você fazer o exercício complexo, tem toda uma base. Aí as pessoas têm um preconceito muito grande. Nem conhecem a modalidade. Vê aquele exercício, a pessoa lá na argola, subindo lá na barra. Fala, caraca, o cara é louco. Vou chegar lá e o cara vai colocar eu para subir na barra. Primeiro que a chance disso acontecer é muito difícil. E para isso acontecer, tem todo um processo de adaptação, onde eu vou fazer uma base, um fortalecimento. Agora você chega lá, eu coloco num exercício complexo, vai lá, faz. Ah, não consigo. Então, nesse caso, não consigo. nesse caso, o cara assim, vai embora. O cara desiste. Para deixar claro para as pessoas, né? Então, quando a pessoa chega lá no Power Cross, lá, você vai passar a modalidade de acordo com o perfil dela. Com o perfil. Tem muitas pessoas lá que têm muitas patologias. Então, o que acontece? Eu não posso fazer esse exercício. Então, vamos adaptar. Entendeu? Porque, tipo assim, eu tenho que pensar na sua saúde, na sua qualidade de vida. Então, eu tento adaptar da melhor forma. E sou muito respeitador com meus alunos. Tipo assim, eu sou o cara que fica, não, mas eu dou uma carga sugerida lá. Mas não é porque aquele aluno meu não tá fazendo aquela carga sugerida que ele não vai chegar no máximo dele, entendeu? Se eu cheguei lá, fiz um agachamento lá com 50 quilos que seja, e a tiazinha chegou lá e fez um agachamento simples, sentando no caixote, para ela foi bom. Para ela chegou no máximo. E para aquele outro indivíduo que fez aquele agachamento com 50 quilos, ele chegou no máximo também. Então, toda montagem de treino que eu faço lá, que eu coloco na execução lá no Power, o que acontece? Ela vai pegar o indivíduo que não tem
um condicionamento físico tão legal, e aquela pessoa que já está no nível intermediário para avançado. Então, tipo assim, o mesmo treino que eu passo para uma pessoa pode ser para outra também, só que com individualidade diferente. Então, chama adaptação. É interessante a gente ressaltar que tem um processo, né, Lucas? Então, Tem para a gente todo chegar nos processo. 50 quilos, a gente precisa fazer sem carga nenhuma. Eu achava engraçado eu calar. Se eu começava a fazer exercício e vir com os pesos desse tamanho. Eu, não. Calma aí, vamos devagar. Com o pezinho pequenininho. Falei, esse aqui eu dou conta. E na alimentação é assim. Não adianta eu querer seguir o melhor cardápio se eu não comecei a fazer o básico, que é o quê? Ingerir bastante água, aumentar a ingestão de fruta, por exemplo. Quantas frutas que você come por dia? Ixi, eu sou meio exagerado. Quantas frutas que você comeu hoje? Não, aí esse é um problema. O que acontece? Eu gosto de... Eu tenho uma... Nenhuma. Aí como que a gente começa? Você vai consumir uma fruta por dia a partir de amanhã durante 15 dias. Entendeu? Quantos litros de água que você tomou hoje? Acho que esse foi 500 ml, foi muito. Tá vendo? Aí como que a gente faz? Para eu te introduzir um novo hábito. A partir de amanhã você vai tomar 1 litro de água durante 15 dias. Depois a gente melhora isso. Inclusive, voltando na questão de água, uma pergunta que todo mundo fez aqui pra mim foi questão de água com gás e água sem gás. Tem diferença? Em questão de caloria, não. Não, tô falando assim, mas as pessoas acham, por exemplo, tem muito. Antigamente, até eu pensava isso, que água com gás engordava. Não. Então a pessoa tá liberada a tomar a quantidade que ela quiser de água com gás. Pode, eu não vejo problema nenhum. Ah, Inclusive, então... uma dica para substituir refrigerante é água com eu gás fiz com isso. limão. Antigamente eu falava, que trem ruim, agora eu não consigo ficar sem mais. Eu não consigo. Porque assim, eu tenho um problema seríssimo de queimação. Eu começo a beber água normal, me dá queimação. Não me pergunte por quê, porque eu não descobri até agora. Mas me dá muita queimação. E a água com gás não deixa dessa queimação. Por causa da gaseificação. Não sei, mas pra mim Entendeu? foi Mas é ótimo. porque o Aí eu seu consigo, organismo... aí eu compro bastante garrafinha, que lá em casa é o que mais tem, né? Garrafinha de água com gás. Eu consigo beber umas 6 por dia. Né? Vai bebendo, até que eu consigo. E na hora de dormir também, eu já levo lá pra cama e vou, antes de dormir, eu ainda bebo um ainda. Então, eu prefiro 1000 vezes agora água com gás. E tem gente que fala, lá teve um menino que falou, né? Que tava no chat, que ele falou que Deus me livre com água com gás. O cara sabe quando o cara tá velho, que ele começa a beber água com gás. Falei, uai. Mas é adaptação, Então chegou, né? então. Outra pergunta que o Thiago fez aqui é se ele pode usar açafrão todos os dias. Claro, ótimo. Açafrão é um anti-inflamatório natural, né? Por conta da cúrcuma longa. Auxilia a reduzir os processos inflamatórios do corpo, mas não tenha isso como um superalimento, porque mesmo que eu use o açafrão, eu preciso de um contexto bom, eu preciso de uma base boa. Então, junto com o açafrão, eu preciso ingerir frutas, verduras, legumes, né? Ter um equilíbrio ali. Não é porque eu tô comendo, né, açafrão que eu vou exagerar o povo mais restante. antigo gosta de açafrão, né? Eles colocam açafrão no frango, no feijão, no arroz, tudo de amarelo. Inclusive, a gente faz fórmula anti-inflamatória com o açafrão em cápsula. Aí, Giovana, eu sei que não tá com as tuas inflamações aí, a flor da pele, começa a comer, minha filha. Vamos falar agora de uma questão que muita gente me perguntou também, porque eu acho que por causa da pandemia, 99% das mulheres tá grávida. Ficou em casa sem fazer atividade física. Na realidade, agora é pro Calaça, né? Perguntaram aqui. Quando pode começar ou tem que parar a atividade física do CrossFit quando elas estão gestantes? Então, o que acontece? Tudo depende, né? Claro. Mas, primeira coisa é ir no seu médico, verificar se sua gravidez está ok. Então, com a liberação médica, que seja no... Tem médico que libera no primeiro mês. Eu tive uma aluna que ela teve alguns probleminhas numa gestação passada, o médico liberou depois de 3 meses para ela começar essa atividade física. Então, vai depender muito de como está a sua gravidez, como que está o seu corpo, para que esse médico faça essa liberação. Chegando lá, comigo agora, a gente vai fazer alguns exercícios específicos.
Tem até exercício, a gente trabalha muito exercício de mobilidade, força na região posterior. Por quê? Porque a barriga tá puxando pra frente ali e a pessoa tá com as costas doendo. E aí remédio pra dor nas costas é o quê, Júlio? Exercício, né? Exercício, atividade, fortalecer. Então, assim, primeiro uma liberação médica. Só que o médico não vai falar o que a grávida tem que fazer. Vai chegar para mim e lá eu vou adequar o treino de forma da individualidade dela. Vou até citar o nome dela aqui, a Valéria, que treinou comigo até esses dias. Ela treinou comigo até agora, não estava finalizando o 8º mês. Então, assim, como ela já vinha com um treino comigo, então ela praticamente realizava todos os exercícios. Então, assim, só alguns exercícios que a gente tirava para não forçar a questão da barriga, né? Mas ela treinava como as outras e até melhor que algumas alunas mesmo, estando grávida. Então, tipo assim, gravidez não é doença. Você pode treinar da melhor forma possível. Então, o que acontece? Só vai lá no seu médico e pede liberação. Tá ok? Meu corpo tá bem? Então, liberada, vai lá no seu instrutor, no seu personal, no seu coach. Vamos fazer. Agora é comigo. Esse exercício é legal, esse não é legal. Esse incomoda, esse não incomoda. Então, a gente tem que respeitar muito a questão da individualidade de cada pessoa. Ô, Nutri, me perguntaram aqui pra mim também qual que é o máximo e o mínimo de intervalo para as consultas, para os retornos. Ah, sim. Isso é muito interessante, ô Júnior, porque isso, mais uma vez, depende da individualidade de cada paciente. Eu tenho paciente que eu atendo semanalmente, tem paciente que eu atendo a cada 15 dias, tem paciente que eu faço no início a cada 15 dias, depois eu evoluo ele para 30 dias de retorno. E eu tenho uma paciente que eu fico 60 dias sem ver ela e ela me traz bons resultados. E tem paciente que eu vejo toda semana e me dá trabalho. Então, tudo depende. Então, vou complementar aqui. Hoje mesmo, hoje não, na segunda-feira teve uma aluna que... porque eu tô buscando resultado, tô querendo ter emagrecimento, tô querendo ganhar massa. E aí eu fiz uma proposta para ela da seguinte forma: ter um acompanhamento durante 15 dias para aquele objetivo, certo? Por quê? Porque ela quer um resultado mais rápido. Então, o que acontece? Para que eu faça essa identificação de dieta ou se o treino tá legal, 15 dias vai ser, para mim, adequado, porque eu consigo verificar. Agora, você não concorda comigo se essa pessoa quer alto rendimento, eu fazer um retorno de 60 dias, eu vou demorar 60 dias para ver que o meu treino ou a minha dieta não tá legal? Então, no caso, quanto menor o tempo de visita na nutricionista, melhor. Não, depende. 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 É porque, por exemplo, essa paciente que hoje eu vejo ela com intervalo de 60 dias, ela já passou por essa fase de 15. E ela só que assim, ela ainda não alcançou o objetivo. Então, ela continua me trazendo resultado, mas no começo foi de 15 em 15. O primeiro retorno independente é com 15 dias. Porque é o tempo que eu vou ver se o paciente adaptou a dieta, se o treino dele respondeu bem à dieta que a gente colocou. E se ele aderiu à dieta. E talvez esse paciente não é nem um paciente de dieta, talvez é um paciente daquele que a gente acabou de falar, de metas. Então, eu preciso avaliar isso também. Então, tudo depende. Aquela pessoa que está buscando saúde, por exemplo, ela não tem o porquê tá, assim, depois desse processo, é claro, tá indo em 15 dias. Mas eu vou de ano em ano. Vai lá. Eu verifico que não tem resultado. Né? Dá pra ver, né, que não tem, mas tudo bem. Gente, ó, vai sempre, consulta a Nutri, pergunta pra ela de quanto em quanto tempo ela tem que voltar. O Calaça, agora que todo mundo vai fazer com o Calaça, né, gente? Também pode dar essa observação. E outra coisa que a gente está observando voltando àquela questão da ansiedade, eu não sei se pode ter esse tipo de ligação. Por exemplo, já que tá dando questões psicológicas na pessoa, seria bom também a pessoa já ter acompanhamento com o psicólogo ou alguma coisa nesse sentido? Quando a partir da primeira e do segundo retorno, eu consigo ter essa percepção.
Hoje, 50% das pessoas que estão dentro do consultório necessitam de acompanhamento psicológico. Só que as pessoas têm uma barreira muito grande em aceitar isso. E os 15% que aceita a terapia como um tratamento, tanto para resolver os problemas e para se autoconhecer, para poder lidar com ela mesma, ela tem um resultado muito maior do que as pessoas que não aceitam e têm a necessidade. Então, ela consegue ter um resultado no emagrecimento, na qualidade de vida dela, ela consegue ter um autocontrole e ela começa a se conhecer a ponto de saber se ela realmente está com fome ou não. Ela começa a sentir prazer pela atividade física, então ela tem grandes vantagens comparada àquela outra que também precisa e que não adere. Eu vejo muito na prática a questão da frustração. A pessoa chegar lá comigo e não conseguir fazer exercício X. Cara, a pessoa chora. Eu já vi muitas vezes, não consigo, não fechei um treino, a pessoa chorar. Então, tipo assim, tem um objetivo específico, ela quer aquilo, mas não tá certo. Então, eu tenho vários alunos que têm esse acompanhamento psicológico e ajudou bastante a elas se conhecerem para que elas melhorem tanto psicologicamente quanto lá no treino, junto com a gente. Porque eu fiquei reparando, né, que as pessoas ficaram meias frustradas, né? Principalmente que esse fica em casa e volta pra rua, e fica em casa e volta pra rua, o trem vai ficar complicando, viu? Então, gente, procure ajuda especializada também na área de psicologia, de psiquiatria, porque tem gente que realmente precisa de psiquiatra, né? Sim. Tem gente que principalmente porque a pessoa não tem noção, foi o que eu observei durante a pandemia. Se, por exemplo, teve muita gente que teve queda de cabelo, aí não sabe se foi por causa da Covid ou se foi por causa do não, e se psicológico, foi fatores né? nutricionais também, né? Porque a gente acontece. começou a se alimentar de uma forma diferente também. A gente se viu trancado dentro de casa com uma grande quantidade de fast food e delivery, porque esse mercado foi um mercado que se expandiu, estourou, né? Exatamente. Então, o que a gente fazia? Estava estressado? Vou pedir. Entendeu? Nossa, ainda bem que aqui em Palmeiras não tem iFood, né? Então nós tava lascado. Fudido. Mas deixa eu te falar, outra coisa também. Mas a gente tem que pensar no equilíbrio, né? Pode, mas o problema é a frequência, né? Depois desse Covid aí, desse colapso que a gente teve, o que teve gente me procurando para personal, para dar aula. Em casa, né, Calas? Em casa, eu tava atendendo muitas pessoas em casa. Na pandemia, não sei se foi o medo do pessoal querendo se cuidar ali, correndo atrás do prejuízo, mas eu acredito que foi a grande alta, eu falo aqui dos professores de educação física em Palmeiras. Eu acredito que foi um momento. Até um ano atrás, você entrava nas academias aí, ninguém falava de personal. E hoje, você entra numa academia, tem 3, 4 personagens ali trabalhando o tempo todo. Então, quer dizer, alguma coisa aconteceu. São os profissionais que literalmente não era enxergado. Era nutricionista, psicólogo e os personagens, né? Teve uma acessibilidade, né? Isso se tornou acessível. Né, para a população. E eu reparei isso, porque foi as primeiras pessoas que eu busquei, entendeu? Só que eu acho que também esse aumento dessa busca não está ligado somente à acessibilidade, não. Eu relaciono isso com os fatores de risco para o agravamento da Covid. Sim, todo mundo ficou com medo, porque eles falam assim, quem não faz exercício, pode acontecer alguma coisa, rapaz. Lembra quando saiu o artigo sobre obesidade relacionado, né, ao agravamento da Covid? Então, eu quem acho que praticava atividade física tinha um percentual lá a não acontecer algo pior. Outra pergunta que me fizeram aqui é a questão de alimentação de 3 em 3 horas. Isso é verdade ou mito? É uma das perguntas que a gente mais recebe em todos os, né? Eu acho que até na sua parte também, mesmo que não, né? A gente recebe essa pergunta. Eu gosto de comer de meia hora. O que acontece? Essa questão do alimentar-se de 3 em 3 horas
é meio que mito, né? É claro que se for um paciente que tem quadros de transtornos ou de compulsão alimentar ou o comer exagerado, o comer de 3 em 3 horas vai aliviar um pouco desse quadro dele. E isso é interessante. Mas se for uma pessoa que não tem o hábito de comer de 3 em 3 horas, que faz lá 3 refeições por dia, café da manhã, almoço e jantar, eu consigo adequar as calorias do dia dele, né, e fazer um plano alimentar bacana para essa pessoa. Agora, se é uma pessoa que realmente precisa de comer de 3 em 3 horas, né, então, tudo, novamente, Júnior, depende da individualidade da pessoa. Aí eu vou ter que distribuir mais vezes e fracionar. Para quê? Para evitar com que ele coma um volume grande nas próximas refeições. Então, aí é preciso introduzir pequenos lanches para evitar com que ele, né, coma. E esses lanches são até estratégicos. Porque esse perfil de pessoa, ele gosta de ver quantidade. Então, às vezes, se eu colocar uma maçã para ele no meio da manhã, vai ser ruim. Mas se eu colocar várias castanhas com várias frutas secas, que dá a mesma quantidade de caloria, para ele vai ser bom, porque ele vai falar assim, eu tô comendo 9 ameixas, entendeu? Como que a pessoa identifica que ela tá com compulsão alimentar? Eu fiquei curioso agora, essa pergunta é minha. Então, existem alguns fatores que ela demonstra pra gente durante a consulta, através de algumas perguntas que a gente faz. Nós, profissionais da saúde, temos uma ferramenta que se chama anamnese. Eu tenho a da minha área, o Calaço tem da dele, o psicólogo tem a dele, o médico tem a dele. E a gente, às vezes, coloca, né, algumas perguntas nessa anamnese e, através do comportamento, do que ele me relata. É o quê mesmo? A anamnese é um conjunto de perguntas para que eu possa te conhecer melhor. Ah, sim. E aí É igual na faculdade, você chega lá, você faz uma anamnese, entendeu? O professor faz uma anamnese de você. Palavras novas, pesquisem, gente. Isso. E aí, através da consulta, de acordo com o que ele vai me relatando, nas respostas, eu consigo identificar se ele é um paciente que tem ali um distúrbio. É claro que eu não consigo fechar esse diagnóstico a partir da primeira consulta. É aí que eu oriento ele também a procurar o psicólogo, porque o paciente que tem transtornos alimentares, ele não pode ser tratado somente com um nutricionista e com o educador físico. Ele precisa do psicólogo e do psiquiatra. Ô, Lucas, eu acho que nós vamos precisar de ajuda. Tem uma pessoa que nós conhecemos aqui, né? Que mora aqui perto, que ela tá com... Ela tá com esse transtorno, sabe? Ela mesma já identificou isso. Só que ela fica brigando contra ela mesma, né? O tempo todo. Só que é tão engraçado que, às vezes, o paciente que tem transtorno alimentar, ele não consegue se identificar. Agora, o comer transtornado, que é o comer compulsivamente, comer em excesso, ele consegue, sim, se identificar. E é muito mais fácil de tratar do que o próprio transtorno. E quando a gente fala de transtorno, Júnior, a gente não fala só do excesso de peso, não. Tem também os transtornos que provocam a desnutrição, né? E são, assim, tensos de lidar com isso. E tem exercícios, Calas, que ajuda nessa... não o exercício em si, né? Um treino que a pessoa pode fazer que ajuda nessa questão de ansiedade, para manter a mente da pessoa? Então, na verdade, eu tenho alguns alunos que chegam lá e falam, cara, meu objetivo é só desestressar. Sabe por quê? Lá no box, a gente fala família. Família por quê? Um ajudando o outro. E dentro do cross, a gente tem métodos. Esses métodos, eles vão trabalhar em duplas, em trios. Então, vai gerar uma conversa. Então, tem tal desafio hoje. O que a gente tem que fazer? Então, você foge do seu cotidiano e vai para um ambiente que você vai gerar amizades, vai gerar, tipo assim, você vai gerar emoções, você vai gerar várias emoções lá, que seja de felicidade, alegria, fazer novas amizades. Então, assim, meus alunos relatam muito
que o melhor lugar, melhor hora do dia é no box, onde eles esquecem todos os problemas. Igual aquela piadinha da escola, né? Qual que é a melhor hora da escola? A hora do lanche. Não, discordo. Aula da educação física, filho. Nossa, era Você bom tá mesmo. entendendo. Gente, eu tenho uma saudade da minha infância. Ó, Educação lá na física. escola, lá, se eu falto, o pessoal fica louco. Não, e quando a gente... Meu sonho era ser campeão da Interclasse. nunca Agora que você consegui. falou de infância, eu lembrei de uma coisa que é bem interessante. Quando a gente fala de infância, na nossa infância era diferente. A gente praticava atividade física o tempo inteiro. Não, era É mesmo. verdade. Os meninos de hoje é meio molão, viu? Meu Nutella. Deus do céu. É Nutella. Moço, É Nutella. a aula de educação física era sempre no final, porque a gente ia feder mesmo, porque a gente ia pra jogar bola, correr e tal. Não dá pra ser no meio Não, nem no começo, né? Tinha que ser no fim. Júnior, o que acontece? O que tá acontecendo hoje? Várias pessoas lá no Instagram perguntando, tem aula pra criança? Ou tem aula pra criança? Ah, Assim, é sobre isso também que na hora que você concluir, eu vou te perguntar, porque muita gente me perguntou sobre isso. Se tem como Vai eu ter que abrir a fazer. turminha. fazer- Já tem. Já Porque tem o pessoal Já fica tem com medo alguns, né? de levar as crianças por causa. Não sei se é como é que fala? Se é uma verdade ou um mito, né? É que criança que pratica exercício, o desenvolvimento dela crescer a desenvolvimento de músculo, né? Porque querendo ou não, o menino começa Nossa. Não, a de fazer os olfatura exercícios, atrapalha crescer? É mito, então? Mito. Então, Que tá vendo, se gente? É atrapalhasse, a mito. gente não era desse tamanho, né? Ô, Júnior, deixa eu te falar. Entendeu? Lá nas suas brincadeiras lá, eu esqueci o nome, mas você pegava lá, trepava nas coisas lá, segurava. Cara, você tem 40 quilos, que seja uma criança, 30 quilos. Ele tá segurando 30 quilos no braço. Então, quer dizer, porque ele pegou 5 quilos, vai atrapalhar. E outra, você tá trabalhando lá atividade física, você trabalha nas suas valências motoras, cara. Equilíbrio, velocidade, agilidade, coordenação motora. Então, você tá trabalhando nas suas valências motoras. É o que você mais precisa no seu dia a dia. Cognitivo, É né? o cognitivo, com Eu certeza. tive problema com isso, Não, lá, você sabe. o cognitivo Eu dei um lá... AVC isquêmico, né? Só que atrapalhou essa questão aí, mesmo por questão de altura e distância. Eu tenho esse problema no caso. Eu andei que tropicando. Mas a adaptação do treino, se você for evoluindo, você consegue. Não, já melhorei Né? bastante. Já. Isso. Não, eu tenho um aluno lá, velho, que ele é Tranquilo. grandão. E, tipo assim, ele, dá uns 20 centímetros da barra. Ele não consegue pular, sabe? Pra agarrar na barra. Tipo assim, e o cara é grande, fortão, sabe? Mas eu não sei quem é. Mas o que acontece? O cognitivo dele não foi trabalhado para aquilo. Então, tipo assim, ele não trabalhou potência, que seja. Foi um fator da valência motora que ele não trabalhou ali quando ele era criança. Vai chegar na fase adulta, ele vai ficar estagnado ali diante aquela como que eu vou dizer? Não dificuldade, mas uma barreira a ser vencida, um degrau. E para ele subir mais um degrau, ele tem que pular uma anilha, que seja. Depois da anilha vem um caixote. Então ele chega lá e encontra dificuldade daquilo, porque quando foi criança, ele não foi trabalhado. Então o que acontece? Trabalha isso, coloca seu aluno lá, que seja na natação, que seja no cross, que seja no futebol, para ele estar trabalhando essas valências motoras. Cara, a gente jogava bola todo dia na rua descalço. Agora, as mães têm que ir lá pagar pra criança fazer atividade física. Mas na nossa época não tinha celular, não tinha PlayStation, não tinha verdade. computador Cara, game. a gente ficava o tempo todo correndo, pulando e dando trabalho pra mãe. Não, e pior que assim, eles falam que não gostam até começar. Na hora que eles Isso. começam a pular, ninguém aguenta eles mais. Nós temos que É pagar pra verdade. ficar quieto. Fala, não, para, por favor. Criança é porque eu complicado. Descobre o que é bom da vida, né? E assim, a gente brincava de queimada. Eu fico olhando assim, às vezes, no box, né? A pessoa pulando corda. Lembra de pular corda? Tanto que era... como que era o nome? Tinha até as musiquinhas, gente. Era tão engraçado. Foguinho, fogão, não sei o quê, não sei o quê. E aí, hoje a gente fica olhando assim, cara, a criança não sabe nem pular corda. Criança não, chega muito adulto lá no Eu box não dou lá. conta, não. Já levei muita fusada na perna tentando pular Assim, corda. se for aquela individual, eu não consigo, mas aquela outra eu dava conta. A grandona. Aquela que o outro batia só pra te queimar. Não, mas o que acontece? O que é o legal lá das nossas aulas? A questão das valências. As valências motoras, elas são trabalhadas. Então, tem como eu desenvolver aquilo.
que seja questão de potência, velocidade, coordenação motora. Eu vou trabalhar coordenação motora, entendeu? Não é que eu não consigo fazer, você vai conseguir. Só que respeite o seu processo, curta o seu processo. O pessoal aqui tá me deixando doido, falando assim, como é que faz pra ser atendido por vocês? Só lá no box. No box. No box. Só marcar a consulta. Foi lá no box, fez a aula comigo, ó. Vai lá na Ketro lá agora pra gente ter um resultado. Parceiros. E você atende aonde, Kathleen, aqui em Eu Palmeiras? atendo no meu consultório próprio, ele é localizado ali em frente ao Espetinho do Cleitinho. Estilo de vida. Atendo em parceria com a Viviane da acupuntura. Super, excelente profissional. Não, tem uma aluna minha que vai na Viviane lá, acho que umas 3 vezes por semana. alguém Alô, que- Rene! Ah, não, achei que era uma pessoa que a gente conhece, né, Pedro? Nossa, Rapaz, ela... É boa, ela né, gosta. Pedro? Excelente. Não escolho gente ruim pra ser meus parceiros, não, gente. É só top, olha aí, pra vocês verem. Só os fera. fenômenos. E Calaça, tem diferença da pessoa, por exemplo, malhar pra emagrecer e malhar pra criar músculo? Ou tá interligado? Tá interligado, entendeu? Se a pessoa tem mais músculos, então ela vai gastar mais energia. Só que são treinos diferentes, entendeu? A gente primeiro coloca um objetivo específico. Não é que você... às vezes você pode perder gordura e ganhar massa magra. Só que eu gosto de trabalhar da seguinte forma. Vamos fazer... delimitar um objetivo. Você quer o que nesse primeiro momento? Você quer perder peso? Então, vamos treinar para perder peso. Vamos fazer uma dieta para perder peso. Agora, vou ganhar massa muscular. Então, vem cá. Você vai ter que fazer isso e isso. Vai lá na Ketro. E aí, Ketro, o que eu tenho que comer agora? Porque, às vezes, ela vai começar um treino comigo para ganho de massa, só que ele não mudou a dieta. Tá uma dieta com baixa caloria. O que vai acontecer? Vai consumir músculo, ela vai perder músculo em vez de ganhar. Então, assim... Tudo depende. Mandaram eu pegar o lanche ali pra você falar sobre o sanduíche. Quando a gente pode comer sanduíche? Né? Ela respondeu no começo, mas ela vai responder de novo. Inclusive, quem estiver assistindo a live, liga lá, ó, tá lá no meus stories lá, tá o link lá, só clicar que você vai abrir o WhatsApp do burger lá e você já pode pedir, que tá patrocinando nós, né? Então tem que fazer uma média com ele. Fazer a média. Então, por exemplo, no caso, para calcular, pedir para perguntar, né? Calcular, como que calcula a questão do que a pessoa pode comer, né? Por exemplo, as calorias, né? Uhum. Tem alguma medida assim ou tem que ficar olhando o rótulo lá? E coisa que não tem rótulo, como que a pessoa sabe? Cada Que é pessoa... questão de quantidade. Você fala assim, como que eu calculo o plano alimentar? Como que isso é ou não? Não, uma pessoa perguntou aqui para mim como que ela calcula, né? Por exemplo, ela precisa comer 2.000 calorias por dia, por exemplo. Eu não sei como é que funciona lá o plano alimentar, né? Como é individual. Aí como que ela vai pegar assim, as porções para ela poder comer aquela quantidade de caloria que você indicou para ela? Ah, sim. É interessante ela respeitar as porções. Por exemplo, cada alimento, mesmo que seja industrializado ou até mesmo in natura, ele tem a porção correta, né? Então, por exemplo, se está lá prescrito na dieta dela uma melancia, ela não pode comer uma melancia inteira, tem a quantidade. Então, ela tem que respeitar aquilo ali. Se for um alimento industrializado que tenha rótulo, geralmente quando ela vira no rótulo tá escrito lá informação nutricional. Mas o rótulo é real mesmo? Ele tem que ser real porque ele é avaliado pela vigilância sanitária. Então, existe uma fiscalização ali. Uma coisa bem clara, que a gente... você vai entender agora o porquê que as pessoas engordam. Um pacote de bolacha, por exemplo. A gente acha que o valor nutricional do pacote... Ah, é isso mesmo. A gente olha lá e acha que é o pacote inteiro. Exatamente. E aí, quando a gente lê e presta atenção, são 3 bolachas, 2 bolachas, que equivale a uma porção, que é a informação nutricional daquele alimento. Entendeu? Então, ela sempre tem que olhar. Por exemplo, se está lá biscoito e uma determinada quantidade de biscoito para atingir aquela quantidade de caloria, ela tem que avaliar quantos biscoitos vai ter aquela quantidade de caloria. Não é o pacote inteiro. E isso é para todos os alimentos. É como eu falei da melancia. Não é porque eu prescrevi lá na dieta uma melancia que você vai comer a melancia inteira. Eu só não como a melancia inteira porque às vezes ela é grande demais e não dá. É muita água para um corpo só. Melancia é riquíssimo em água.
E aí, Calas, tem alguma coisa pra falar sobre isso? Não, tá ok. Também perguntaram aqui também, a Kaline, que ela acabou de ganhar neném. Ela falou assim, como que pular corda, como é, né? Pular corda, exercício de impacto, Eu, Nossa, a pergunta... eu li aqui na questão da diástase. Eu Não, entendi, eu quase que eu li diabetes aqui. diástase. Não, eu acredito que exercício de impacto não, mas o que acontece? Você tem que ver o grau lá da sua diástase. Existem vários graus de O que é diástase. diástase? Agora eu fiquei boiando aqui. Diástase é o músculo, ele começa a a romper. O Não é músculo do romper, abdômen, né? ele abre. Ele abre, né? Uhum. E aí o que acontece? Tem certos tipos de exercícios que vai prejudicar. Então, alguns abdominais específicos que seja. Então, Mas peraí, ele abre... Ele abre em uma determinada quantidade. A gente tem uma quantidade. Eu não me lembro mais quantos centímetros. Geralmente, fisioterapeuta... Então, no caso, isso é um problema que deu? Alguma coisa não, assim, ou a gravidez, no caso. Ah, tá. Pela gravidez. Sabia, tem a ver, né? Ela acabou de ganhar neném, Isso. por isso que ela tá preocupada, então. O Então- excesso de peso também, às vezes, acontece de abrir. Com certeza. Tipo assim, o abdômen, ele é um músculo que vai sustentar, que vai estar trabalhando ali o tempo todo no corpo, né? Então, exercício e tal vai influenciar. Cara, você precisa daquele músculo, então, para poder ficar de pé. Então, você precisa treinar ele também. Só que existem alguns treinamentos específicos que você vai fazer na fisioterapeuta que vai te ajudar a voltar vai tentar voltar essa diástase. Tem alguns casos que voltam e tem alguns casos que não voltam. Então, o que acontece? Às vezes, a gente não treina abdômen específico, que pode prejudicar, em vez de estar auxiliando, a gente pode estar aumentando essa diástase. Então, tomar cuidado em relação a isso. O caso que não volta, como o Calas falou, ele é revertido de forma cirúrgica, através da abdominoplastia. Então, o médico costura aquela musculatura novamente. Entendeu? Então aí quando eu já vi gente falando que quando... Gente não, né? Parece que quando o médico faz abdominoplastia e costura, a pessoa não engorda a barriga. Ou isso é mito também? Não, assim, Porque é muito difícil ver uma mulher que fez abdominoplastia que ela é chapada, né? Em compensação, às vezes ela tá fortinha, porque né? quando a gente tira a célula de gordura de um determinado local do nosso corpo, a gente praticamente murcha ela ou mata. A célula de gordura, ela infla e ela murcha. Quando a gente faz a oxidação de gordura, que é o emagrecimento, ela murchou. Então a gente tem a mesma quantidade de gordura? Ou a gente consegue queimar ela? Por exemplo, eu vou falar assim, vamos queimar essa gordurinha. Aí, ela só perde, tipo assim, perde a água, diminui, ou tem a possibilidade de assumir? Tem a possibilidade dela, como se, por exemplo, como se a gente pegasse uma bexiga, enchesse de água, aí ela tá cheia, com muita gordura. É o momento que eu estou acima do peso. Quando eu começo a atividade física, a alimentação adequada, eu começo a murchar novamente essa bexiga. Entendeu? É uma assimilação da célula. Aí eu começo a murchar ela até que ela fique bem murcha. Só que a memória está ali. Então, se eu voltar a ter hábitos ruins novamente, provavelmente ela vai encher novamente. Com a abdominoplastia e a lipoaspiração, o que acontece? Eles retiram a célula de gordura. Exatamente. Quando o médico retira o tecido adiposo, ele retira. Só que isso não significa que o paciente não vai ter excesso de peso, porque ele retirou de um determinado local. Se a gente fizer a avaliação corporal, pode ser que ela esteja com gordura em outros locais, como geralmente acontece, bumbum, braço, perna. Minha mãe reclama, sabe de quê? Minha mãe, eu acho que ela tá assistindo a live, ela vai grilar. Ela reclama que ela dá gordura no joelho. Ô, louco, meu. Você acredita? Se bem que agora ela tá dando uma vida tão saudável que dá até inveja, sabe? Mas ela sempre reclamava que dava dava uma gordura assim. Como começou a engordar, o primeiro lugar que engorda é o joelho.
Tem algum motivo pra isso ou só Às vezes genética podia, mesmo? Às vezes podia ser um sobrepeso aí também, né, Kétera? Pode ser o sobrepeso, mas é porque tirou a célula de gordura do lugar que ela tinha um acúmulo maior. E aí ela vai espalhar. Ela vai espalhar. E assim, a gente tem que lembrar que existe biotipos corporais. Então, tem pessoa que vai ter um acúmulo de gordura mais nos membros inferiores, que é bumbum, quadril e perna. Tem pessoas que já vai ser, né, no abdômen e parte superior. Então, tudo depende. E tem pessoa que é por igual. Ela vai engordar tanto os braços, peito, quanto quadril e A perna. grande maioria das minhas alunas tem essa questão de gordura no tríceps. Essas alunas que têm cirurgia, a maioria delas que eu trabalho no tríceps. Aumenta muito. Cara, eu consigo deixar a mulher top. Só que o tríceps tá lá. Bumbum também aumenta No caso, bastante. tríplice... Tríceps. Tríplice coroa. É o... Esse... É o famoso saquinho de leite. É o meu... É o tchauzinho. É o tchauzinho. Tchauzinho. Cara, é muito complicado esse negócio de perder peso, viu? E a gente tem que lembrar, né, Calas, que assim, o emagrecimento ele não acontece a partir do peso na balança. Ele podia bem com perguntar, certeza. porque tem pessoas, por exemplo, quando eu tava fitness, né? Meu peso tava maior do que agora. Mas, Mas agora eu tô mais barrigudo do que antes. O Mas peso às vezes você tá inchado, cara. Retenção, sal, açúcar. Mas agora tá menor, velho. Você entendeu? Eu tô me sentindo mais gordo, né? Só que na balança, eu tô mais maneiro de quando eu tava fazendo academia, que eu tava mais vou te fortinho. explicar a lógica, então. E eu senti que meus braços deu uma murchada e as pernas deu uma murchada. Isso que acontece. O que acontece? O marcar o peso na balança como um marcador de emagrecimento é um erro muito grande da sociedade, entendeu? Porque o que acontece? Às vezes, eu olho para uma pessoa que tem 100 quilos e para um outro que também tem 100 quilos da mesma altura, mas que, porém, um tem 100 quilos só com 30 quilos de massa muscular e o outro tem 100 quilos com 60 quilos de massa muscular e apenas, vamos supor, 30 quilos de gordura, e já o outro com 50, 60 quilos de gordura, visualmente, os dois têm o mesmo peso, a mesma altura, porém, um vai ser mais magro que o outro. Então, é interessante a gente olhar a quantidade de gordura, por isso que é importante a avaliação corporal, né? Quantidade de gordura que aquela pessoa tem, quantidade de massa muscular que aquela pessoa tem. Já aconteceu, né, Calaço, da pessoa estar fazendo atividade e a alimentação saudável e na balança não mexer. Aonde tem o transtorno lá. A pessoa só tá usando a balança como referência. Então, quer dizer, às vezes ela perdeu 8 quilos de gordura e ganhou 8 quilos de massa magra dentro de um processo. Aí ela, tipo assim, dentro da cabeça dela não tá tendo resultado. Só que faz uma simples foto do início e depois disso tudo. Cara, uma foto, ela vai te mostrar um resultado fantástico. Uma roupa. E você, se você for pela balança, aonde que eu tô te falando, onde que a pessoa fica transtornada. Não, mas eu quero emagrecer, mas eu quero perder na balança. Só que o emagrecer não é só o perder na balança. O ganhar massa muscular faz parte do emagrecimento, onde vai deixar você mais forte, onde você vai queimar mais energia. Melhora a postura, né? Melhora a postura. Eu tenho um problema sério com esse negócio de Não, postura. com certeza. O pessoal tudo encurtado, quando começa lá a atividade, o pessoal tá tudo assim. Aí, de repente, passou 1, 2 meses. A pessoa cresce até uns 10 centímetros depois que tá, Eu já né? falei pra uma aluna minha, falei, nossa, quando eu peguei você pra dar aula aqui, você era praticamente corcunda. E hoje, tipo assim, você tá com uma postura legal. Então, ajuda demais, cara. Então, a gente não pode levar em consideração só o peso como marcador. A gente precisa fazer avaliação corporal. Tem paciente que não mexe o peso na balança, mas a composição do corpo dele muda. Reduz gordura. Para que aconteça emagrecimento, a gente tem que reduzir gordura. E pode sim aumentar a massa muscular. E tá tudo bem. Me fizeram uma pergunta aqui relacionada a machucar quando faz exercício físico. Eu acho que vocês dois podem responder isso. Eu mesmo, o Calaça sabe, o tanto de... Como é que fala quando aquele negócio dá? Principalmente em mim é na coxa, né? Sempre dá uma... Fisgada, E fica
uma semana que é trem doendo, você não consegue nem andar direito. Como que a pessoa pode evitar isso? Fortalecimento, começar com uma base. Na verdade, tudo que você vai fazer, você tem uma base. Se você coloca a pessoa para fazer determinada atividade que ela não está preparada, provavelmente ela não vai conseguir fazer, ou ela vai fazer e vai se machucar. Então, o que acontece? As pessoas, elas têm um preconceito muito grande em relação à atividade. Atividade não, mas ao cross. Porque elas veem a competição em si, os exercícios em si. Só que, igual eu falei antes, tem todo um processo. Então, você faz uma base de fortalecimento de core, que seria a região central do seu corpo. Você começa daí. E aí, o que acontece? Tem várias adaptações que você faz. Hoje, você pode ir lá no meu box lá, que tem um monte de senhorinha lá que tá fazendo, que tá amando. Beleza, ela faz a mesma coisa que eu? Claro que não faz. Só que ela tá feliz, ela tá fechando o treininho dela, pulando um caixote de 20 centímetros. Ela tá feliz, agachando sem carga. Então, tipo assim, as pessoas julgam muito essa questão de, você não tá pulando o caixote de 60 centímetros, você não tá fazendo direito. Cara, claro que tá. Tipo assim, ela tá fazendo... Quantos quilos que você tá pegando? Quantos quilos você tá pegando? É 5. Então tipo não tá assim, bom. Eu tô no esporte de alto rendimento. Eu tô preparando pra competição. Pessoal, mas por quê? Eu tô preparando pra competição. Você indica isso? Não. Esporte de alto rendimento eu não indico pra ninguém. Porque o esporte de alto rendimento ele é extremamente lesivo. Então, o que acontece? Você vai treinando, você quer o seu máximo, quer aumentar as suas cargas o tempo todo, você quer fazer mais do que aquilo que às vezes seu corpo suporta. Então, o que acontece? O alto rendimento, ele não é saúde, entendeu? Agora, você treinar para o seu bem-estar, qualidade de vida, trabalhar suas valências, top. Independente se você pula no caixote de 20 centímetros ou se você pula no caixote de 60. São individualidades diferentes. São objetivos diferentes. E tem alimentos que ajudam nessa questão do machucar também? Por exemplo, o pessoal sempre fala, né? Começa a dar cãibra e fala assim, não, eu como banana que melhora. Potássio. Sim. Porque não tem como comer potássio puro, né? Não. Só se você encapsular. Aí seria uma suplementação. Não seria através da alimentação, né? Mas resolveria a questão principalmente da cãibra, por exemplo? Resolveria sim, só que, como a gente falou no começo, a suplementação ela vem a partir da base. Então, quando você tem uma alimentação saudável e equilibrada, você pode sim, porque não conseguiu atingir através dos alimentos, aí a gente entra com suplemento, entendeu? Agora a questão desse machucado eu preciso... Cara, mas pra quem gosta de comer, qual que é o prazer da vida? Comer, dormir. Comer. A gente só precisa lembrar que precisa ter equilíbrio quando for comer um alimento de baixo valor nutricional, né, e com muita caloria, e lembrar que a nossa base tem que ser com comida de verdade, com alimentos in naturas, que são aqueles naturais. Alimento de verdade, né? Comida de verdade. E é bom nesse negócio de machucar aí também, a gente lembrar que tem um pessoal que acompanha a gente aqui em Palmeiras que é fisioterapeuta. Então, gente, ajuda muito também, principalmente pilates, né? Sim. Cara, quem machuca essas pessoas são maus profissionais. O que acontece? Eu chego lá, eu faço, primeiro que a gente falou, anamnese. Eu faço uma anamnese visualmente. Eu já sei que aquele aluno não está capacitado para aquilo. Então, eu não vou colocar ele para fazer determinado exercício. A primeira coisa que eu vou fazer é uma anamnese visual do aluno, do que eu acho que ele pode fazer. Depois, eu vou conversar com ele. Você tem isso? Você tem aquilo? Você pode fazer isso? Você tem algum problema? Então, o que acontece? Agora, eu não tenho essa primeira pergunta, essa primeira anamnese. Chego lá... Fala, não, fera, vai lá e... Você dá conta. Você dá conta, bora, pega tal carga, vamos. Cara, você vai se machucar, você vai se ferrar.
Então não cai nessa, bora, bora, bora. Claro que a gente tem que ser um incentivador, só que a partir de agora eu não consigo mais, professor. Ok, respeita. Só que eu tenho que ficar te motivando. Vamos, você consegue. Só que você se conhece, você conhece os seus limites. Então não tem como eu ver em você, eu acho que o Júnior consegue correr 2 quilômetros e pegar tal carga. Cara, não tem achismo. Não tem isso. Até porque existem alguns certos tipos de treino que a gente vai aferir isso aí. Treino de uma repetição máxima. O Júnior consegue fazer 20 quilos lá no agachamento. Então, vamos fazer um treino hoje com 50% do peso que ele conseguiu em determinada atividade. Hoje vai ser pesadão, hoje vai ser 90% daquele 1RM. Então, existem essas fórmulas que a gente pega para que a gente possa montar o treino do indivíduo. A gente não vai jogar ele lá na latada. E respeitar a individualidade, né? Aprender a ouvir o próximo, sabe? A gente perdeu isso. Teve muitos profissionais que perdeu isso. E às vezes o atleta, eu não sei como que chama, Lucas, o indivíduo tá falando, Lucas, eu tô sentindo, né, para um determinado... E aí ele não respeita, vai que você consegue. E se a gente pega e fala assim, não, para, então vamos adaptar um outro treino. O que acontece lá no cross? No cross, a gente tem exercícios específicos onde você tem que agachar uma quantidade específica, subir uma quantidade específica para finalizar o movimento. Então, quando eu sou atleta, eu tenho que fazer isso conforme está nas regras, entendeu? Está na regra que eu tenho que quebrar a paralela, que seja passar o bumbum da linha do joelho e para finalizar o movimento eu tenho que estender. Se eu for numa competição, eu tenho que fazer isso. Só que você está lá no boxe, você está buscando saúde. Precisa ir lá embaixo? Se você consegue, beleza. Se você tem uma limitação, por que você deve fazer? Não tem um porquê. Então, existem outros exercícios que podem suprir aquilo. Entendeu? Então, tipo assim, esse se machucar vem de maus profissionais. Não só maus profissionais. Só que eu tenho alguns alunos que chegam lá, cara, não faz isso, você não está preparado. Vou fazer, sou o bichão. Cara, às vezes a culpa nem é dos profissionais, não é da pessoa mesmo. Mas é falta de orientação. É falta de orientação, tipo assim, falta de conversar, tem pessoa teimosa demais, cara. Eu vejo muitas pessoas teimosas lá comigo mesmo, treinando. Cara, você não consegue... Tipo assim, não fala pra pessoa que ela não consegue. Fala, não, testa a carga, mas eu acredito que essa carga não seja legal pra você. E aí, o que acontece? Não, eu consigo fazer o exercício tudo errado. Não é assim. É o perfil de pessoa que às vezes tá lá só para aparecer, né? Às vezes... Aí esse indivíduo vai ser o indivíduo que vai machucar em tal academia ou na minha academia mesmo e vai lá na academia de fulano. Cara, o coach lá me destruiu, cara, arrebentou meu joelho. Mas aí ele não conta que ele foi lá sozinho e pegou tal carga e se arrebentou. Ele conta que a academia tal ou o professor tal que machucou ele. Cara, nada a ver. E essa questão da lesão, a gente tem que lembrar que a gente trata a lesão de dentro para fora, tá? Então, assim, além de fazer a reabilitação com o fisioterapeuta, além de ter um treino adaptado com o personal, a gente tem que lembrar que se aquele paciente está acima do peso, ele está em um processo inflamatório crônico, que é o excesso de peso. Então, assim, a gordura libera leucinas inflamatórias o tempo inteiro. Então, nosso corpo está inflamado o tempo inteiro, mas não é um inflamado da musculação, uma inflamação boa, é uma inflamação ruim. Então, isso gera dor, né? E gera dor o tempo inteiro, no corpo inteiro. Então, às vezes, ele vai e não vai conseguir executar pelo excesso de peso em gordura. Entendeu? E para fortalecer a musculatura, mais uma vez a gente entra com o quê? Com a via alimentar, que é proteína, carboidrato de boa qualidade, e investir em alimentos que são anti-inflamatórios. O que é anti-inflamatório? Aí vem a cúrcuma, vem a pimenta, vem também os alimentos naturais, que são as frutas e hortaliças em geral.
Então, a Quanto alimentação... mais verde, melhor, verdade ou mito? E engraçado que o verde e o vermelho, para ajudar na redução de inflamação. O verde, o vermelho e o alaranjado são essenciais. São alimentos Gente, eu com... gostava tanto de alface, não sei o que aconteceu que eu não consigo nem de ver. Eu vejo alface, me dá agonia. Não é nem a questão do quanto verde. Eu acho que o quanto verde nesse ditado é aquele de quanto mais natural. Tipo, aquele que eu só descasco em vez de desembalar, sabe? Nossa, é e hoje tá ficando difícil, né? Você não conseguir não comprar esse tipo de coisa. Toda vez que você vai no supermercado, a primeira coisa que você olha é uns embalados primeiro. Sabe que E é caro, né? é caro. Menino. Esses dias eu E o cara agora ficou igual, né? estava observando lá no Instagram, a pessoa, não, eu tenho dificuldade para se alimentar bem, alguma coisa. E aí ele tava com a maior dificuldade de desembalar um bombom, alguma coisa do tipo. E aí, de repente, saiu uma banana lá, descascou. Banana? Então, tipo assim... Ele comparou. Comparou em relação à facilidade. Falar, porque Entendi. eu não... Eu achei que ele tava com dificuldade Não. de descascar a banana. Eu falei, ué. Não. É porque eu não tenho tempo. E aí a pessoa quis mostrar o porquê você não tem tempo. 2 segundos, descascou. Então, assim, o falar que você não tem tempo para se alimentar bem, isso aí já caiu. Você tem que ser organizado. Se você é um cara organizado, uma mulher organizada, você vai conseguir bons resultados. Mandar um abraço aqui pra Camila Acevedo, né? Fisioterapeuta. Excelente profissional. Minha Fera. Minha besta. Mandar pra Físio. Gabriela também. Gabriela. Gabriela também. Verdade. Quem Excelente precisar de profissional. físio, as duas são excelentes, gente. Com certeza. E você está com moral, né? Porque nunca teve patrocínio de pizza. Hoje chegou aqui a pizza lá do chefe, gente. Claro, Mariels, Nossa, né? Excelente. Aluna Marielse. Então, tá vendo? Ela mandou por causa do calar. Não, agora eu vou conseguir até colocar ela pra subir na corda lá. Ela sobe na corda, vai até metade, começa... não consigo. E a Mariels é muito determinada. Muito determinada. Muito. Gente, vamos pros finais, porque já tem 1h47 minutos, né? Fora os erros. Senhor, fora né? os erros. E Faz parte. as considerações finais de vocês. Deixa quieto. Comece. Apenas comece. Se não consegue ingerir nenhuma fruta por dia, comece com uma. Se não consegue fazer todas as refeições saudáveis, comece a introduzir na salada. Seja no almoço ou no jantar, aumente a ingestão de água. Apenas comece. Não ligue para o que os outros vão falar, porque sempre vai ter gente julgando o corpo. Se você está magro demais, vão te julgar. Se você está acima do peso, vão te julgar também. Busque um objetivo pessoal. Se o seu objetivo pessoal é ter saúde, qualidade de vida, é viver bem, alimentação e atividade física. Com certeza. E assim, colocando as suas palavras em relação a começar, não fique com medo de outras pessoas fazer chacota com você porque você não consegue fazer determinado exercício ou se você não consegue fazer determinada modalidade. Escolha aquela modalidade que vai te fazer bem, que seja ela musculação, que seja ela cross, que seja ela bike, que seja ela corrida, um futevôlei, que hoje a gente tem aí várias opções de modalidades. Então, não deixe se abalar pelos outros e apenas comece. Comece com aquilo que te faz bem. Se você tá lá com o pessoal alto astral, que vai te fazer bem, que vai ser legal, só vai, cara. E aprenda a curtir o seu processo. Tudo é um processo. Você não vai chegar em determinado lugar, em determinada atividade que seja, e vai fazer a mesma coisa que um avançado faz. Ele teve todo um processo. Ele já foi iniciante. Então, aprenda a curtir o processo. Só aprenda. Enfim, gente, muito obrigado a todo mundo que esteve junto, né? Que eu nem vi ainda como é que tá lá no YouTube, no Facebook, no Instagram. Eu só tentei acompanhar aqui o máximo possível. Não deu para ler todas as perguntas, porque
Felizmente, né, é um assunto muito bom de falar, é um assunto muito amplo, então não dá para pegar todas as questões e tentar colocar. Primeiro que você tem que consultar, né? Vamos lá, vamos agendar com a Nutri e ir lá no Calaça fazer aula experimental. Explica aí, Calaça, como é que funciona lá a aula experimental? Cara, a aula experimental é top. Chegou lá. Não, lá é muito fácil. O que acontece? Chega lá, sempre vai ter um treino de adaptação. Hoje mesmo foi uma aula de LPO. Eu até brinquei com o senhor que foi. O que é LPO, Calaça? LPO que foi com esses é- papos aí que ninguém sabe. Levantamento de peso olímpico. E aí, Ah. o que acontece? Pra você ter adaptação, a pessoa vai começar a treinar com PVC, que seja. E aí, o que aconteceu? O senhorzinho lá, ele saiu acabado. Ele saiu lá molhado, parecendo que tinha embaixo do chuveiro. Aí eu até brinquei com ele. Falei, se você contar que treinou com PVC, o pessoal vai rir de você. Mas, mas tipo assim, para ele naquele dia, naquele momento, foi muito bom. Ele conseguiu executar o que os outros alunos estavam executando com uma carga maior. Só que ele estava treinando com PVC e teve o mesmo resultado. Entendeu? Para ele foi legal, para ele foi bom. Então, sempre essa aula experimental vai ter um certo tipo de adaptação. Às vezes, você chega lá e consegue fazer todas as atividades como propostas. Porém, se você não consegue, vai ter as adaptações. Manda uma mensagem no WhatsApp, vai ser super bem atendido no Instagram. E vou fazer um merchan aqui, ó. Sábado aulão, sábado tem aulão. 9 horas da manhã, a gente tá com o folder lá e a gente vai fazer uma mini competição para internos e para pessoas fora do box, onde a gente vai estar, se não me engano, primeiro o trio, primeiro vai ter 30% da mensalidade, 20% segundo e 10% terceiro. Eu acredito que seja isso. E aí, o que acontece? A gente vai passar exercícios para que todos possam participar, que são exercícios de fácil execução. Então, pode ficar tranquilo que não vai ser nada, não vai ser um bicho de 7 cabeças, não. Você vai chegar lá e vai concorrer, no caso, você vai ter que dar o seu máximo lá, a gente vai fazer o estilo uma competição e com exercícios fáceis para que todo mundo possa competir e a gente fazer um evento bem bonito, lá na Power Cross. Catherine, o povo não tá deixando eu encerrar a live. Eles querem saber se você atende algum plano. Então, gente, não consigo atender plano, mas tem desconto para quem tem plano, tá? Não. Então, fica a Tem dica aí. detalhe, tem Cobra. desconto quem vem de indicação com Calaço também. Ó, tem os parceiros aí que a gente dá o desconto. Fat Low, tem o Calaço, né, que é a Power Cross, tem desconto. Academia do Tota também tem desconto, tá? Então fica a dica aí, gente. Não atende por plano, mas consegue fazer bem mais em conta pra vocês. Vai lá no Calaço primeiro, passa lá no Calaço. Então, enfim, vamos encerrar a live agora, gente. Eu vou agradecer aqui todo mundo. Vou tentar, né? Porque no começo eu acho que faltou algumas pessoas. Ó, sobre elas, o podcast das meninas que tá fazendo maior sucesso aí. O ITEC, que é eu mesmo, gente. Quem for fazer os cursos em breve vai ter uns cursos massa aí, que vai ter coisa de Nutri, vai ter coisa de educação física, vai. né? Nós estamos planejando uns negócios Vai ser muito legal. bons aí. Agradecer o Burger também, que mandou o lanchinho pra nós aqui, né? Marielze. Agradecer a Marielze, lá do chefe. Então já pede aí agora, pessoal. Eu não tem como eu mandar aqui agora, mas é facinho. Eu acho que todo mundo tem o contato lá do chefe, né? Chefe é top. Segunda-feira provavelmente não terá o podcast Gol, né? Que é do nosso amigo André, lá do PLS Mil Grau, porque eu acho que o rapaz que estava agendado desagendou. Só história triste. Acontece, né? Faz parte. Falar também da Várzeas. O nosso amigo Luiz Fernando, ele vende umas camisas top lá de time que vocês Fernandinho. gostam, né? O Brandão e Silva Odontologia, que salvou minha vida, né? Literalmente. Aconteceu que alguma coisa? Semana que vem vocês vão ter uma surpresa. Graças a Deus consegui resolver em partes, né? Que ainda tem um processo longo ainda, mas ele tá resolvendo Não, mas pra ficou mim. bacana, tá legal. Tá, mas vai estar esquisito. Calaça do céu, você precisa ver, mas deixa pra lá, né? Deixa eu ver quem mais, gente, que vai aparecer aqui.
Eu mesmo. Pula. Ah, o Superbet 88, ó. Tá tendo. Qual que é o nome daquele campeonato lá? É a Champions, não é? Que tá tendo? Tá tendo a Champions, tá tendo o Campeonato Paulista. Tá tendo um monte de campeonato. Gente, até campeonato turco tem lá pra vocês apostar. Então, corre lá e aposta. E agradecer também ao Power Cross, que na verdade, eles falaram pra mim lá 1 milhão de vezes, eu não fui ainda, mas tudo porta bem, está né? aberta pra você, Não, mas né? eu vou, né? Agora eu vou. Você e a Carla sumiu no mapa, né? Ah, a Carla depois, agora é pior ainda, né? Porque aconteceu um negócio lá com a gente lá e agora Não, mas vai o dar pessoal, certo, assim, ela vai tá- dar certo. Vai melhorar. E até semana que vem, se Deus quiser, com mais uma com algumas personalidades boas, igual essas que veio aqui hoje, que a gente top gostou muito. demais. Infelizmente, não deu pra gente explorar mais do assunto, que é muito grande. Muito. E já tá dando quase 2 horas de Qualquer live. coisa a gente volta, né? Não, vamos voltar e fazer. E eu vou Tô à pegar umas disposição. perguntas mais interessantes ainda. Com certeza. A Vamos gente tá fazer aí sempre à disposição e agradece pelo convite. Obrigado, gente. Até mais, tá? Quero agradecer pelo convite e dizer que eu estou à disposição. Obrigada. Agora nós já temos agora nutricionista, né? Sim. Sempre teve, gente. Estou aqui. Pois é, né? Mas é porque a gente não sabia, né? Calaço não tinha falado, não. Vou dedar ele aqui. Ele não tinha falado pra mim ainda, não. Falei. Não, mas é porque eu sumi 3 meses, né, também. Aí fica complicado, né? Tem esse detalhe, né? Depois de 11 quilos, tô fera, posso ir pra praia e não volta mais. Mas eu vou voltar, você vai ver. Até no fim do ano vai estar bombado, igual você. Então, tchau, gente. Até breve. Falou, até breve. Tchau, tchau.